Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live sobre o livro Um Curso em Milagres. Estamos começando esse novo projeto, que é o estudo do Manual de Professores do livro Um Curso em Milagres, juntamente com a Claita. Estaremos aqui nessa empreitada rumo à correção da nossa mente. E decidimos compartilhar com vocês também mais esse momento. Então, para quem já nos acompanha nos exercícios, todas as manhãs, às 8 horas da manhã no Brasil e ao meio-dia aqui na Inglaterra, com os exercícios do livro Um Curso em Milagres, agora todas as sextas-feiras, às 7 horas da noite, aí no Brasil, e às 11 horas da noite aqui na Inglaterra, estamos estudando juntas e com vocês o livro Manual de Professores. E eu vou chamar a Claita aqui para a gente começar juntas aqui mais uma vez. Deixa eu ver. É mais um dia de presença para a gente conseguir integrar realmente na nossa consciência tudo que nós vamos estudar aqui. É muito importante estar aberto. Olá! Tá me vendo? Estou te vendo. Você me vê? Olha, você anda com mais sorte do que eu. Não te vejo. Ah, você não me vê? Não tô te E vendo, você... mas tô te ouvindo. E vamos seguindo, né? Sim, sim. Eu estou te vendo bem. E te ouço bem também. Então, se apresente, por favor. Só que eu não estava não estava aparecendo antes que você estava online para mim. Agora, então vou me apresentar aqui. Deixa eu ver quem está entrando. Seja bem-vinda. Então, boa noite a todos. O meu nome é Claita Ecker, sou psicoterapeuta e consteladora. E junto com a Bruna, nós estamos aqui hoje para iniciar os nossos estudos do Manual de Professores, que eu acredito que vai responder muitas perguntas, né, Bruna? Sim. O Manual dos Professores, eu percebo assim que não só o Manual dos Professores, um curso em milagre, ele responde muitas perguntas nas quais muitas eu nunca tive respostas. E agora começo a entrar nesse novo paradigma, nesse novo sistema de pensamento, diluindo, né, Bruna, nossas crenças, os nossos conceitos, as nossas ideias, diluindo um pouco aquilo que acreditamos que somos. Então ele vai fazendo a gente dar um passo para trás, e realmente ele é um curso em milagres, ele vem para desfazer muitas ideias equivocadas de quem nós somos. Sim. E agora eu vejo assim que o Manual de Professores, que a gente está iniciando hoje, ele tem muitas perguntas, né? Aqui no índice eu já vou trazer para vocês, e com certeza vai trazer muitas respostas. Realmente. Oi, dona Helena, seja bem-vinda. Bem-vinda, mãe. Então, a gente inicia hoje um curso em milagres, Manual de Professores, Fundação para a Paz Interior. E eu vou estar lendo aqui para vocês o índice do manual, e depois a Bruna segue já com a leitura, ok? Vou trazer aqui, então. Eu gostaria, se alguém pudesse responder, se está nos ouvindo bem, se estão nos vendo bem, como que tá? Se puder nos responder, para a gente seguir. Vou dar um coraçãozinho aí, só para a gente saber se tá vendo nós duas, tá bom? Porque eu não estou vendo a Claita, para variar. Aí, ó. Tem coraçãozinho, então... Tá certo. Tá, vamos lá. Índice. O índice Manual de Professores. Introdução. Já começa aqui com perguntas. Quem são os professores de Deus?
Quem são os seus alunos? Quais são os níveis de ensino? Quais são as características dos professores de Deus? Confiança, o desenvolvimento da confiança, honestidade, tolerância, gentileza, alegria, ausência de defesas, generosidade, paciência, fidelidade, mentalidade aberta. Como se realiza a cura? O propósito percebido na doença, o deslocamento na percepção, a função do professor de Deus, a cura é certa? Aqui já tem perguntas novamente. A cura deve ser repetida? Como se pode evitar a percepção da ordem de dificuldade? São necessárias mudanças na situação de vida dos professores de Deus? Como se abandona o julgamento? Como é possível a paz neste mundo? Quantos professores de Deus são necessários para salvar o mundo? Qual o significado real do sacrifício? Como será o fim do mundo? Cada um será julgado no final? Como o professor de Deus deve passar seu dia? Como o professor de Deus lidam com os pensamentos mágicos? Como se faz a correção? O que é justiça? O que é a paz de Deus? Qual o papel das palavras na cura? Qual a relação entre a expiação e a cura? Jesus tem um papel especial na cura? Existem reencarnações? Os poderes psíquicos são desejáveis? Pode-se atingir Deus diretamente? O que é a morte? O que é a ressurreição? Quanto ao resto. Então, aqui nós já teremos muitas perguntas e respostas que vamos encontrar dentro do Manual de Professores. E aí depois vem esclarecimento de termos, introdução, mente, espírito, o ego, o milagre, perdão, a face de Cristo, a percepção verdadeira, conhecimento, Jesus, Cristo, o Espírito Santo. Então, tudo isso nós vamos estar olhando e aprendendo, né, de um novo lugar dentro da gente. É um convite para a gente realmente se disponibilizar, porque nós estamos arregados de crenças e desejos ilusórios, e o Manual dos Professores vai nos convidar a um novo sistema de pensamento. Então, é muito profundo, é muito denso, que às vezes pode parecer que a gente não dá conta, mas sempre temos que lembrar que, em última instância, nós somos um. Sim. Em última instância, a gente é luz. E se a gente está aqui nessa egrégora, a gente consegue olhar profundamente para dentro do nosso ser, da nossa essência, da nossa consciência. Deixa eu ver quem chegou por aqui. Ai, que legal. Bem-vinda. Então, vamos lá. Legal. Vamos começar pela introdução, preparando o nosso estado de presença, pedindo muita clareza para que a gente compreenda e integre tudo o que está sendo dito aqui. Introdução.
O sentido do ensino e do aprendizado está, de fato, revertido no pensamento do mundo. A reversão é típica. Parece que o professor e o aluno estão separados. O professor dando algo ao aluno, ao invés de a si mesmo. Além disso, o ato de ensinar é considerado uma atividade especial, na qual a pessoa investe apenas uma proporção relativamente pequena do seu tempo. O curso, ao contrário, enfatiza que ensinar é aprender, de tal modo que professor e aluno são a mesma coisa. Enfatiza também que ensinar é um processo constante, acontece a cada momento do dia e continua também nos pensamentos durante o sono. Vou repetir essa parte 6. Enfatiza também que ensinar é um processo constante, acontece a cada momento do dia e continua também nos pensamentos durante o sono. Quer comentar alguma coisa, Clarita? Posso seguindo? Pode seguir. Tá. Ensinar é demonstrar. Existem somente 2 sistemas de pensamento. E a todo momento demonstras que acreditas que um ou outro é verdadeiro. A partir da tua demonstração, outros aprendem e tu também. A questão não é se vais ou não ensinar, pois nisso não há escolha. O propósito do curso é, digamos, prover para ti um meio de escolheres o que queres ensinar com base naquilo que queres aprender. Não podes dar a outra pessoa, mas só a ti mesmo. E isso aprendes através do ensino. Ensinar é apenas um chamado para que testemunhas atestem o que acreditas. É um método de conversão. Isso não se faz apenas com palavras. Para ti, qualquer situação tem que ser uma oportunidade de ensinar aos outros o que és e o que eles são para ti. Não mais do que isso, mas também nunca menos. Seguindo aqui no 3. O currículo que estabeleces é, portanto, exclusivamente determinado pelo que pensas que és e pelo que acreditas que seja para ti o relacionamento com os outros. Vou repetir essa parte. O currículo que estabeleces é, portanto, exclusivamente determinado pelo que pensas que és e pelo que acreditas que seja para ti o relacionamento com os outros. Na situação formal de ensino, essas questões podem não ter nenhuma relação com o que pensas que estás ensinando. No entanto, é impossível não usar o conteúdo de qualquer situação a favor do que realmente ensinas e, portanto, realmente aprendes. Para isso, o conteúdo verbal do teu ensinamento é bastante irrelevante. Podes coincidir com ele ou não. É o ensinamento subjacente ao que dizes que te ensina. O ensino apenas reforça o que acreditas a teu respeito. O seu propósito fundamental é diminuir a dúvida de ti mesmo. Isso não significa que o ser
estás tentando proteger seja real, mas significa que o ser que apenas que pensas que é real é o que ensinas. Algumas coisinhas aqui para a gente já comentar. Posso falar um pouquinho dessa Pode. última frase, que foi uma experiência que me veio hoje. Eu gosto de trazer as minhas vivências do dia, porque é nessa sala de aula do dia a dia que a gente vai aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, né? Então, hoje eu saí com a minha mãe, e em algum momento ela disse assim, e a gente passou por muitos lugares, assim, né? E chegou um momento, ao vir embora, ela olhou para mim e falou assim, será que a gente tem uma energia boa, que a gente encontra tantas pessoas legais quando a gente sai junto, e geralmente nós nos deparamos com pessoas muito disponíveis, muito carinhosas com a gente, né? E então, ali me veio uma informação que vem aqui dizer nessa última parte. Isso não significa que o ser que está tentando proteger seja real, mas significa que o ser que pensas que é real é o que ensinas. O que eu quero dizer com isso? Que nesse momento em que ela me falou isso, eu estava na minha mente, estava vindo um pensamento aonde eu me vejo muito ruim. Eu falei, olha como o ego conta uma mentira para mim. Naquele exato momento, ela me trazia uma lucidez, porque daí nesse momento eu respondi a ela dizendo, mãe, a gente vê o que está fora, o que está dentro. E daí eu me lembrei que há poucos segundos antes havia tido um questionamento dentro da minha mente que o meu ego estava tentando implantar em mim, em que eu era ruim, né? Então, faz muito sentido com essa frase, com essa última frase, a experiência que eu vivi hoje. Aquilo que você está vendo fora é você. Nós passamos a maior parte do dia nos relacionando, quase nunca ouvimos os outros. Nós ouvimos os nossos pensamentos sobre aquele outro. Nós ouvimos o nosso pensamento sobre o que o outro está dizendo. Mas muitas vezes não é o que o outro está dizendo, porque a gente não está presente na realidade. A gente geralmente está buscando recursos dentro de nós, recursos lá bem profundos de memórias em nós, e não damos tempo para ter aquele espaço vazio para deixar a nossa luz vir. E naquele instante eu me fiz presente e pude ficar nesse lugar quando ela me disse, será que a gente tem essa energia boa que a gente atrai essas pessoas tão queridas quando a gente sai, que são, né? Lógico que diante dessas experiências de hoje, eu estava vivendo também bastante a presença no exercício de hoje de manhã, então, lógico que ali teve pessoas que trouxeram questões e eu peguei aquela ilusão que ela estava trazendo e puxei um pouquinho para a luz. E num dos lugares que eu passei, uma pessoa me disse, eu não vou lembrar talvez de você, porque lá passa muita gente, né? Ela falou, mas se você falar, olha o que ela me disse, Bruna, que lindo. Se você falar de novo desse jeito de Deus, eu vou lembrar de você. Que ela me fez uma pergunta. Ela me fez uma pergunta. Talvez amanhã depois ela até esteja aqui nos seguindo. Que eu deixei meu Instagram lá para ela e falei, olha, a gente está estudando um livro, né, um curso em milagres. E fui trazendo essa... Então, todos os dias, nós aprendemos e ensinamos. Todos os dias. Né? E dentro de nós, nós temos que aprender a escolher nosso professor. Porque o ego está lá, querendo te controlar, o ego está lá querendo dizer que você é uma vítima, o ego está lá querendo dizer que você é um algoz, o ego está lá dizendo que você é um salvador. Ele usa disso o tempo todo, né? Então, muitas vezes você vai estar numa situação e vai estar achando que você é uma vítima ali. Em outra situação,
você vai estar achando que você é o vilão. Naquele momento, ele estava me contando uma história na minha cabeça que eu era uma vilã. E em seguida, minha mãe vem e traz isso. Então, o professor Uhum. de Deus, né, o Espírito Santo já agiu ali. E se eu estou presente, opa, olha o que está aqui dentro da minha mente. Olha o que ela está me mostrando. Então, as pessoas nos mostram o tempo todo a nossa luz e a nossa sombra. É aquilo que está dentro da nossa mente que precisa ser curado. Deixa eu ver quem está chegando por aqui. Bem-vinda, Patrícia Veiga, seja bem-vinda. Tati. Tem mais a Jaque que entrou, seja bem-vinda. Já que seja bem-vinda. Fazendo uma ligação nisso que a Claita falou, né, sobre essa questão de energia. Energia é uma palavra que se usa muito agora no meio espiritual, né? Mas que ao mesmo tempo quer dizer sobre aquilo que nós estamos conscientes de ser. Se eu estou consciente de ser um com Deus, eu estou consciente de ser esse amor, as palavras são desnecessárias, como diz aqui nessa parte. Para isso, o conteúdo verbal do teu ensinamento é bastante irrelevante. Porque a nossa energia, né, vou colocar entre aspas, que é só um nome, que a gente tenta colocar numa caixinha, mas o seu estado consciente de ser amor realmente chega primeiro. E como a gente projeta tudo que está dentro, a gente projeta do lado de fora, é natural que às vezes a gente perceba essas sincronicidades e coincidências e fala que a minha energia estava boa, então tive sorte hoje. Eu estou projetando o tempo todo, a cada segundo. Seja a minha luz, seja a minha sombra. Seja o ego, seja a vontade do Espírito Santo em mim. Então, aproveitando que já entrou mais pessoas, eu vou ler novamente a parte 3, Claita, porque tá falando bastante coisa interessante aqui. Aí depois você segue na 4. Pode ser? Tá, eu só queria, antes de chegar lá na 3, eu sinto talvez a gente voltar lá na 1. Não? E Então tá, eu vou ler novamente aqui. eu acho que sim, né? Que daí entrou mais Uhum. gente, porque aqui é o início do estudo do manual hoje, então acho que vale a pena a gente dar uma voltada aqui. Seja bem-vindos. Então vamos lá, introdução do Manual de Professores. O sentido do ensino e do aprendizado está de fato revertido no pensamento do mundo. A reversão é típica. Parece que os professores e o aluno estão separados. O professor dando algo ao aluno, ao invés de a si mesmo. Além disso, o ato de ensinar é considerado uma atividade especial, na qual a pessoa investe apenas uma proporção relativamente pequena do seu tempo. O curso, ao contrário, enfatiza que ensinar é aprender, de tal modo que professor e aluno são a mesma coisa. Enfatiza também que ensinar é um processo constante, acontece a cada momento do dia e continua também nos pensamentos durante o sono. Ensinar é demonstrar. Existem somente dois sistemas de pensamento e a todo momento demonstras que acreditas que um ou outro é verdadeiro. Fazendo só uma pausa aqui. Existem somente dois sistemas de pensamento. Ou nós estamos no pensamento ilusório de separação, ou nós estamos no amor. Ou a gente está sendo regido pela vontade do Espírito Santo, que é esse amor uno, ou nós estamos com o pensamento de separação, que é a projeção do nosso ego. Pode falar, Clara. E lembrando que no sistema de pensamento ilusório, o que atua é o medo. Sim. Então, tudo que eu estiver vivenciando, sentindo medo,
não é real, não é amor. Os dois não coexistem. Aonde há amor, não há medo, né? Sim. Então, esse é esse lugar que um curso em milagres nos leva a voltar a se lembrar. Então, o curso em milagres, por isso que ele é um desfazer das crenças equivocadas que nós temos, né? Então, como a gente é uma consciência, a gente é uma inteligência. Eu quero até trazer isso que eu acho bem legal. Eu ouço às vezes muitas pessoas falando assim que o medo é necessário. Porque se você for lá não sei aonde, você vai tomar cuidado porque você tem medo de morrer, Não. Se você for lá num precipício e você estiver lá, você não vai tomar cuidado por causa do medo. Você vai tomar cuidado porque você é um ser inteligente. Você tem uma consciência viva. Uhum. Não é o medo que te faz perceber que o precipício vai te levar à morte física, mas essa inteligência que se confunde. Não, a pessoa não vai lá porque ela tem medo de morrer o corpo físico. Então não é sobre isso. O medo, em última instância, ele não existe, porque qualquer processo que você for viver, qualquer seja ele o de despedida, que é o mais complexo para nós aqui no mundo, que é a despedida do corpo físico. Se você entrar num estado de paz e de amor, você vai fazer o processo de uma forma milagrosa. Sim. Agora, se você trouxer o medo, você vai fazer de uma forma dolorosa. E, em última instância, todos nós, um dia, deixaremos o corpo físico. Mas aquilo que é vivo em nós, permanece. Sim. É só uma roupa. Uhum. É só uma roupa ali. Então, acho que vale a pena a gente desmistificar um pouco. O curso traz muito para nós olhar para essa verdade. O medo não nos ajuda em nada. O que nos ajuda é o amor. Uhum. Então, se alguém está se despedindo, por exemplo, que é a parte mais difícil de nós, né? Despedindo do corpo físico, daquela imagem que eu estou acostumado a ver. E que agora eu vou me relacionar com esse outro quando ele partir dessa imagem de um outro jeito, de um outro lugar dentro de mim. Porque ele permanece vivo. Só Uhum. deixou a roupagem. Eu que vivi isso há pouco tempo, eu usei uma frase que me ajudou muito, por exemplo, é que é assim, ó. Essa frase, para mim, ela é importantíssima. Os vivos, ó, a pessoa não precisa estar viva para viver eternamente dentro do meu coração. Então, essa foi uma frase, assim, que encheu o meu coração de amor, encheu o meu coração de gratidão por aquele que me deu tanto tempo dele de presença física junto comigo. E agora, de um outro jeito, vai se dar presente dentro de mim, porque está vivo. Sim. Está vivo em mim. Né? Então, como a gente tem essa ideia de separação, a gente tem medo. Dentro da ideia da separação, nós temos uma ideia de falta, de escassez. Né? Então, acho que é Sim. isso. Podemos seguir aqui, porque Deixa senão eu eu vou ver só se falando, né, a Bru? Jaque está falando aqui. Jaque, obrigada por lembrar-me desta inteligência. Ai, que legal. Eliane, que lindo, o amor é a chave de tudo. Sim. Exatamente. Tem outra frase muito bonita de um curso em milagres que eu uso bastante, que é: o que é eterno é imutável. Sempre que me vem esse medo, por exemplo, né, de perder as pessoas que a gente ama, quem é mãe está sempre preocupada, a gente se preocupa com os nossos pais. Então a gente se lembra: o que é eterno é imutável. E o que é eterno? O amor. Então, realmente, o que é eterno naquela pessoa, que é a consciência amorosa, é imutável.
E aqui nós temos que lembrar que quando a gente fala desse amor, a gente não está falando do amor de condição do mundo, do amor condicionado, do amor que só ama aquilo que condiciona dentro da dualidade, daquilo que diz assim, isso é bom, isso é ruim. Uhum. Não é desse amor que a gente fala. O 100, ele fala de um amor muito maior, de um amor transcendente. Não é esse amor que a gente ama cegamente. Ele fala de um amor de Cristo, um amor divino, de um amor de luz, de uma visão de Cristo, que vê todos como luz, né? Não Uhum. vê, que não vê como pecadores, que vê como pessoas que estão vivendo suas salas de aula aqui e que estão pegando as suas sombras e podendo trazer para essa verdade. Uhum. Então, nós temos a oportunidade todos os dias, com tudo que nos acontece, seja aquilo que, então, dentro da dualidade, porque a dualidade é o sistema de pensamento do ego, né? Sim. O sistema de pensamento do amor, ele transcende essa dualidade. Então, dentro da dualidade, nós vamos ter o quê? O bom e o ruim. Quanto esse Uhum. amor fala do bom. E aqui dentro do Manual dos Professores, a gente vai aprender muito sobre isso. Uhum. Sobre, aqui como ele, para quem chegou depois e não ouviu a gente falar, né, ele vai falar dessa honestidade, da tolerância, da gentileza, da alegria, da ausência de defesas, da generosidade, da paciência. Isso é o que nós somos. Mas por algum momento a gente se perdeu. Então ele fala da fidelidade, da mente aberta, da confiança, da disponibilidade. Hoje, Sim. nós não temos mais nós não ficamos disponíveis para ouvir nossos pais, para ouvir nossos filhos. A gente não vive nesse amor. A gente vive num amor cego de dar coisas, de como se o mundo fosse só Condicionado, material. né? É como se o que fosse importante é só o material. É um pensamento muito materialista, muito linear, muito esticado, né? Muito raso, muito superficial, aonde a gente não fica nessa presença de ser, de estar ali, né, Bruna? Você Sim. quer falar algo? A Alguém? Paty falou aqui, amor ágape. Eu acho interessante dizer também, para quem não conhece, o livro ele tem uma simbologia cristã e fala-se muito aqui de Cristo como um símbolo realmente de amor, mas não tem nenhuma ligação com religião ou cristianismo em si. Porém, quando se fala desse amor, que se fala muito aqui, é dessa consciência crística. Bem Essa lembrado. consciência crítica que, por exemplo, quando Jesus estava sendo crucificado, conseguiu olhar para tudo aquilo e não dar significado. Perdoe, pois eles não sabem o que fazem. Então, é neste nível de amor que esse livro se propõe a corrigir a nossa mente. Para deixar um pouco mais Lembrando claro que quando a gente fala amor. foi bom tu trazer isso, Bruna, porque daí eu consigo também me lembrei aqui de expandir mais algo aqui. É assim, um curso em milagres, ele se utilizou porque os últimos 2000 anos foi, né, Jesus Cristo que trouxe um pouco mais dessa luz, que viveu mais dentro dessa verdade aqui no mundo. Então, eles utilizaram bastante dessa ideia do cristianismo para que a gente ficasse mais claro para nossa compreensão de algo tão profundo e verdadeiro, que a nossa mente possa dar conta, né? Então, é isso que a Bruna falou. Lá no esclarecimento de termos, no final, quando a gente chegar mais na frente, a gente vai ter isso e é muito legal. É muito legal a forma que eles vão explicando e vai trazendo, né? Acho que podemos Vou seguir ali, né? seguindo aqui, então. A partir da tua demonstração, outros aprendem, e tu também.
A questão não é se vais ou não ensinar, pois nisso não há escolha. O propósito do curso é, digamos, prover para ti o meio de escolheres o que queres ensinar com base naquilo que queres aprender. Não podes dar a outra pessoa, mas só a ti mesmo. Vou ler novamente essa parte. Não pode dar a outra pessoa, mas só a ti mesmo. E isso aprendes através do ensino. Ensinar é apenas um chamado para que testemunhas atestem o que acreditas. É um método de conversão. Isso não se faz apenas com palavras. Para ti, qualquer situação tem que ser uma oportunidade de ensinar aos outros o que és e o que eles são para ti. Não mais do que isso, mas também nunca menos. O currículo que estabeleces é, portanto, exclusivamente determinado pelo que pensas que és e pelo que acreditas que sejas para ti o relacionamento com os outros. Aqui está falando das nossas crenças, dos nossos paradigmas. Vou ler novamente. O currículo que estabelece, que é o nosso curso da nossa vida, as nossas expiações, as nossas provações, né, as nossas projeções. Portanto, exclusivamente determinado pelo que pensas que és e pelo que acreditas que seja para ti o relacionamento com os outros. Então, se eu estou em um nível de consciência de culpa, eu acredito ser culpada, eu acredito não merecer esse amor, é isso que eu vou projetar do lado de fora. É isso que as pessoas vão enxergar em mim, é isso que eu vou enxergar nas pessoas. Na situação formal de ensino, essas questões podem não ter nenhuma relação com o que pensas que estás ensinando. No entanto, é impossível não usar o conteúdo de qualquer situação a favor do que realmente ensinas. E, portanto, realmente aprendes. Para isso, o conteúdo verbal do teu ensinamento é bastante irrelevante. Pode coincidir com ele ou não. É o ensinamento subjacente ao que dizes que te ensina. O ensino apenas reforça o que acreditas a teu respeito. O seu propósito fundamental é diminuir a dúvida de ti mesmo. Isso não significa que o ser que estás tentando proteger seja real, mas significa que o ser que pensas que é real é o que ensinas. É forte. Forte. Então, seguindo na 4. Eu sinto de só falar uma coisinha aqui, que é lá no 2, onde fala o propósito do curso é, digamos, promover para ti um meio de escolher o que queres ensinar com base naquilo que queres aprender. Não podes dar a outra pessoa, mas só a ti mesmo. Aqui nós, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu e a Bruna estamos aqui porque a gente está aprendendo. E isso nós estamos dando a nós mesmas. A gente decidiu isso, a gente se disponibilizou e decidimos. Então a gente só dá a nós mesmas. Quem assiste a live, quem participa, está aqui, nós não temos o controle de que vão viver essa experiência, de que vão sentir, de que vão ter a mesma sala de aula. É uma escolha de cada um. Então, eu vejo muito que
essa parte que ele diz é que não é a nossa responsabilidade está em querer aprender com o que ensinamos. É do outro a responsabilidade agora, né? Então, cada um tem a sua responsabilidade na sua própria salvação. Eu vejo muito dessa forma, assim, não sei se me corrija se eu estiver equivocada nos meus entendimentos, Bruna. Então, eu sinto que a gente decide a partir... a gente decide a partir de... Então, por exemplo, se eu vou me tornar uma enfermeira, eu vou ter várias salas de aulas como enfermeira, né? Porque aqui o professor e o aluno tá sempre no encontro de duas pessoas. O professor e o aluno tá sempre na nossa escolha de, quando chegar no encontro com essa outra pessoa, eu vou escolher quem será meu guia. O Espírito Santo, que é a mente sã, que se comunica com Deus, que quer se lembrar desse estado de amor, ou o ego que tem medo? Porque o ego tem medo, o ego implanta o medo, porque o ego está em nós e ele tem medo de morrer. Porque em última instância, se a gente for ver lá mais na frente, a gente vai perceber que o ego não existe, né? Que ele praticamente é um nada querendo ser tudo. E a gente está muito acreditando nesse nada, uma aparência de um tudo. Então a gente vai, quando a gente ensina, a gente se lembra verdadeiramente do todo que a gente é. E tira essas ilusões que o ego criou, para que a gente acreditasse no monte de ilusão, né? Então eu senti de trazer essa parte que cada um tem a sua responsabilidade de ir para esse lugar dentro da sua mente, de escolher. Eu escolho de novo. E aqui nós usamos muito também, né, Bruna, dar um passo para trás. Então eu me recolho. Eu posso sim. É nos dito muito que a gente não pode desistir. Eu posso sim. Eu posso dar um passo para trás e desistir de uma ideia que não me leva a algo bom, que só me leva a mais ilusão. Então eu posso sim dar esse passo e desistir dessa ideia. Opa, essa crença aqui, ó, que eu acredito tanto, será que ela é só uma ilusão? Será que ela está me levando para o mais da vida? E eu não falo da vida só de um corpo, mas eu falo da vida vivida agora, da vida que emerge em nós a todo momento. Porque a maior parte do tempo nós vivemos sobre efeitos de coisas mortas em nós, que já foram. Que não está acontecendo, que não está acontecendo agora. Ou de coisas que nem aconteceram. Então é muito legal. Quanto mais grato eu sou agora, mais disso eu tenho. Porque é isso, e hoje nós estávamos na lição também, né, do dar, é isso que eu estou dando aqui onde eu estou. Então é isso que retorna. Então, assumir essa autorresponsabilidade de aprender. Eu acho que a coisa mais linda que a gente pode, um lugar mais bonito que a gente pode chegar é na humildade. E a humildade, para mim, né? Talvez eu esteja também equivocada, mas para mim é quando eu me coloco nesse lugar de que eu não sei. Aqui reside, para mim, é onde reside a maior humildade. Eu gosto muito de quando eu vejo a minha arrogância e ela vem, o ego vem para mim, não pense que não, porque ele vem doido para cima de mim. Daí quando eu percebo, principalmente no núcleo familiar nosso, que é mais forte, né, que tem muitas coisas ali. Então, às vezes, vem aquela vontade do ego, o ego fica cutucando, dizendo assim, viu, você não vai ensinar? Que o ego faz isso com a gente. E aí eu me lembro, daí eu começo, né, querer ensinar, daí eu me lembro que eu tô sendo pega por isso, e eu falo, opa, deixa eu dar um passo para trás aqui, ó, e aprender.
O que eu posso aprender com o que está se manifestando aqui? Então, eu tenho treinado isso. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil, muitas vezes, desistir de uma ideia implantada do ego na tua cabeça, que fica ali dizendo, não, você precisa ensinar, você precisa... Não. Eu preciso aprender. Porque aquilo que eu aprendo, eu já estou ensinando. Deixa eu ver o que estão falando aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar. A Paty, ele está fechando aqui. Muita gratidão pelos ensinamentos de hoje. Amiga, pode assistir gravada depois, vai dormir. Aí é tarde, né? Sim, eu só queria pontuar uma coisa para quem está tendo o primeiro contato. O maior objetivo de um curso em milagres é realmente corrigir a nossa mente e você ter a autorresponsabilidade de perceber que atua dois eus em você. E talvez você nunca tenha parado para pensar nessa possibilidade. Como assim atua dois eus aqui dentro de mim? O ego e aquilo que você realmente é, que é essa consciência de amor. Então, os ensinamentos do curso em Milagres, os exercícios que a gente faz durante todas as manhãs, que são 365 exercícios, estaremos aí o ano todo fazendo, tem o objetivo de te trazer para esse estado de presença e durante o seu dia praticar, porque não adianta a gente assimilar aqui um conhecimento e não colocar na prática. Então, é um livro que te traz muito para a prática do seu dia a dia, dentro da sua, ali com os seus familiares, colegas de trabalho, com qualquer pessoa, um desconhecido que você encontre na rua, você tem a oportunidade de escolher quem vai ser o meu guia no dia de hoje. Então, a gente aprende a observar o ego se manifestando e a gente aprende a observar esse amor também que habita em mim, que é aquilo que eu realmente sou. Então, durante muito tempo, às vezes a gente está dando cabeçada na vida, a gente se encontra em estados depressivos e ansiedade, porque ainda não conseguiu aprender a assimilar isso. E acaba dando significado para aquilo que você não é. Então, os estudos desse livro, por isso que é algo que quando eu comecei a estudar, para mim, parece que eu encontrei aquilo que eu tanto buscava. Como a Clarita disse no começo, é um livro onde eu tenho encontrado respostas para muitas perguntas. E muita coisa tem feito sentido e trazendo transformação para a minha vida, por isso que eu estou aqui agora compartilhando isso com vocês. Então, para vocês, que é o primeiro contato, gostaria de lembrar que toda sexta-feira estaremos aqui estudando e trazendo também mais essa clareza, tá bom? E lembrando que esse eu ego, nossa, ele tem muitas vozes barulhentas dentro dele. Muitas vozes. Muitas vozes. A do Espírito Santo. E o ego, ele fala muito alto com a gente, sabe? Ele grita, ele faz você esbravejar, ele é exigente. O Espírito Santo não. Ele é quieto, ele é calmo, e você vai ouvir ele bem baixinho, bem lá no fundinho do teu coração. Ele é silencioso, ele é tranquilo. Então, dá pra gente, com o tempo a gente vai treinando e a gente vai percebendo, né, as artimanhas do ego, com as várias vozes dentro dele. Eu acho que é isso hoje. Eu não sei, Bruna, que horas são aí já? Deixa eu ver aqui. Peraí. A Temos Bruna 10 fala lá da minutinhos. Inglaterra, eu acredito que aí já é que horas? 10 para meia-noite. Temos mais 10 É. minutinhos. Se você quiser ler aqui o 4. Isso é inevitável. Não é possível escapar disso. Como poderia ser diferente? Todas as pessoas que seguem o currículo do mundo e todos aqui o fazem até que mudem as suas mentes. Ensinam apenas para convencer-se de que são o que não são. Nisso está o propósito do mundo. Nesse caso, o que mais poderia ser, perdão, neste caso, o que mais poderia ser o currículo do mundo? A
nessa situação de aprendizado fechado e sem esperança, que nada ensina além de desespero e morte, Deus envia o seu professor. E aqui ele está falando do professor do Espírito Santo, que está dentro de nós. Deus envia o seu professor. E, à medida que ensinas a sua lição de alegria e esperança, o seu aprendizado finalmente vem a ser completo. Eu acho que dá para ler os 5, né? Será que vai derrubar? Não, pode ler. Exceto pelos professores de Deus, haveria pouca esperança de salvação, pois o mundo do pecado pareceria para sempre real. Eu vou repetir. Exceto pelos professores de Deus, haveria pouca esperança de salvação, pois o mundo do pecado pareceria para sempre real. Os que se auto-enganam têm que enganar, pois têm que ensinar o engano. O que mais é o inferno, exceto isso, do que viver no auto-engano, né? Uhum. O que mais que é o inferno do que a gente viver no auto-engano de quem nós somos, né? Uhum. Este é um manual para os professores de Deus. Eles não são perfeitos. Eles não são perfeitos. Se fossem, não estariam aqui. Ou seja, nós somos pessoas comuns aqui neste mundo imperfeitos, em aprendizado. No entanto, a sua missão é no entanto, a sua missão é vierem a ser perfeitos aqui. E assim ensino a perfeição repetidamente. Então, aqui nós somos seres comuns e imperfeitos. Mas dentro de nós, nesse lugar profundo espiritual em nós, nós já somos perfeitos. E aqui ele nos convida a se lembrar disso. Então, ele está nos dizendo, esse é o manual para os professores de Deus. Eles não são perfeitos. Se fossem, não estariam aqui. No entanto, a sua missão é virem a ser perfeitos aqui e assim ensinam a perfeição repetidamente, de muitas e muitas maneiras, até que a tenham aprendido. E, então, não mais são vistos, embora seus pensamentos permaneçam como uma fonte de força e verdade para sempre. Quem são eles? Como são escolhidos? O que fazem? Como podem realizar a própria salvação e a salvação do mundo? Esse manual tenta responder a essas perguntas. Então, temos chão pela frente aqui, né? De aprendizado. Que lindo. Denise, seja bem-vinda. Oi, Denise, seja bem-vinda. Deixa eu ler Irene novamente também, essa parte aqui para a gente finalizar. Aqui no 5, na sentença 2. Os que se auto-enganam têm que enganar, pois têm que ensinar o engano. O que mais é o inferno, exceto isso? E quando a gente vê as pessoas enganando as outras pessoas, ali é a confirmação de que está se enganando a si mesmo. Então, quando alguém prejudica alguém, ele prejudica a si mesmo. Não tem como eu enganar o meu irmão sem estar me enganando. Não tem como eu prejudicar outra pessoa sem estar me prejudicando, porque nós somos um. E essa consciência que precisa ser propagada. Nós não estamos separados.
dando que se recebe. Então, se eu dou esse amor, eu estou dando a mim mesmo. Se eu dou a separação, eu estou dando essa separação a mim mesmo. E são essas perguntas e respostas que a gente vai estudar daqui para frente. Bom que deu para a gente finalizar a introdução. E sexta-feira que vem a gente volta aqui. Quem são os professores de Deus? Sim, todas as sextas-feiras. E amanhã, 8 horas, o livro de exercício. Sim. Amanhã fica por conta da Claita, sábado e domingo. Eu retorno com vocês na segunda-feira. Então, quem não segue a Claita aqui, quem entrou aqui que me segue, por favor, vai lá seguir a Claita. A gente está sempre compartilhando e fazendo lives juntas. Então, segue ela também para não perder nenhuma live, certo? E quem me segue e não segue a Bruna porque às vezes fica salvo lá no Instagram dela durante a semana e a gente não está conseguindo compartilhar nossas lives, não sei o que está acontecendo. Então não está dando para ficar nos dois feeds. Então quando a Bruna abre, fica lá no dela. Quando eu abro, fica no meu. E é assim. Esta live vai ficar no perfil da Bruna. Jaque, obrigada, lindonas. Denise, obrigada. Um abraço, meninas. Gratidão pela presença de vocês. Esperamos vocês na próxima sexta-feira. Sim. E amanhã. Beijo, até a próxima. Gratidão.